Propósito de vida. Como é que eu posso compreender essa palavra? Como é que eu posso encontrar o meu propósito? E de que maneira que eu posso me aproximar cada vez mais dessa realidade para mim? Olá para você que me assiste, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, eu sou pesquisador da consciência e hoje nós vamos começar aqui uma série de 3 vídeos em que nós vamos falar sobre propósito de vida, expansão da consciência, cocriação consciente. Se esses 3 temas e outros inclusive interessam para você, eu sugiro que você registre aí no seu diário, aí no seu calendário. Tá, nós vamos ter 3 vídeos falando sobre isso e no final a gente ainda vai fazer uma live, Eu digo a gente porque eu e a Valéria vamos falar sobre o assunto e a gente vai poder estar bem próximo de vocês para compartilhar esse tema que, sem dúvida, ele faz parte da nossa vida. Bom, para entender propósito de vida, a gente poderia dizer o seguinte: cada um de nós veio aqui no mundo para cumprir alguma coisa. A gente poderia dizer que nós temos uma agenda, tá? E essa agenda tem certos compromissos que nós temos aqui no mundo. Esses compromissos, nós poderíamos dizer que existem de 2 naturezas. Tem uma pequena divisão entre o nosso propósito. Nós temos um propósito coletivo, como alma, como consciência, e nós temos um propósito que é mais individual, tá? Como um ser encarnado e que tem algo para realizar aqui. Vamos dividir as 2 coisas que vai fazer muito sentido para você. Nós, como consciência, como parte da criação, tá? Eu diria que o nosso propósito primordial aqui no nosso mundo é expandir a nossa consciência, crescer, nos desenvolvermos, compreendermos as leis universais, nos alinharmos com o todo, internalizarmos a criação, conhecermos a nós mesmos com profundidade. Tudo isso faz parte da nossa jornada de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele visa justamente isso, entrarmos em camadas cada vez mais profundas de quem nós somos. Descobrir que nós somos deuses, todos nós. Que nós estamos criando e cocriando a nossa realidade continuamente. Que nossos pensamentos, sentimentos e emoções são responsáveis pelo mundo que nós estamos vivendo. Então, isso faz parte, Claro que tem muito mais, mas isso faz parte do nosso propósito mais primordial. Adquirir autoconsciência, adquirir conhecimento, expandir, tá? Ficou bem fácil até aí. Mas nós, individualmente, também temos, vamos chamar assim, a nossa própria agenda, nossos papéis secundários ou os nossos propósitos secundários, que é aquilo que individualmente nós viemos para desenvolver aqui. Esse propósito, para algumas pessoas, pode ser falar em público, fazer um vídeo. Para outras pessoas, pode ser trabalhar como médico, para outros pode ser se tornar um engenheiro, para outros pode ser estudar as leis da física do nosso mundo, para alguns pode ser revolucionar a física através da física quântica, não importa. Existem tantos propósitos de vida no nosso mundo, quanto existem seres humanos vivendo aqui no nosso mundo. Por quê? Porque todos nós somos seres individuais. Nós temos sim similaridades, somos de alguma maneira parecidos com o corpo de toda a humanidade. Todos nós temos impulsos de buscar a alegria, o prazer. Todos nós temos impulsos de medo, de ansiedades de vez em quando. Todos nós temos características físicas e emocionais que nos fazem seres humanos e, portanto, de alguma forma, parecidos, similares. Mas cada um de nós é único no contexto da criação. Cada um de nós tem um certo talento, uma certa qualidade, uma certa habilidade que é inerente à nossa alma, que mais ninguém tem. Eu tenho isso, a Valéria tem isso, você que está me assistindo tem isso, cada uma das pessoas nesse mundo tem uma habilidade que é única. E essa habilidade única é aquela que a gente veio para procurar transmitir para a sociedade, para a humanidade, a partir daquilo que nós chamamos de
propósito de vida. Então, propósito, olha o sentido da palavra. O propósito é vamos chamar assim, uma meta. É para onde você está indo. É para onde você vai. É lá que você quer chegar. Tá? Então, ter um propósito é fundamental para a gente saber para onde nós vamos. Se você diz para mim que você está indo para a praia no final de semana, você já sabe para onde você vai. Você consegue planejar o seu roteiro, o seu mapa, e você consegue chegar no caminho. Se você vai subir uma montanha, você sabe aonde é o cume, mas você precisa conhecer a trilha para chegar lá. Você sabe qual é o seu destino. E você pode planejar os meios, os recursos, as qualidades, aquilo que é necessário para que você consiga fazer a sua jornada. Então, descobrir o nosso propósito de vida ou compreender o nosso propósito de vida, significa saber o que é que eu vim fazer aqui, o que é que eu tenho para aprimorar aqui nesse lugar e quais são dessas habilidades que eu vim para colocar a serviço da humanidade. Tá, hoje em dia a gente escuta muito falar sobre missão de vida. Eu gosto mais do termo propósito, porque ele não é assim tão grande, e nós somos muito pequenos ainda. Então o propósito são aquelas tarefas que você veio para realizar. Por isso é tão importante a gente entender propósito. Bom, quando eu era mais novo, e provavelmente você que está me assistindo deve ter percebido ou ouvido isso algumas vezes, era muito comum na nossa sociedade, os pais às vezes orientarem os filhos até alguns tipos de profissão em específica que eram as mais lucrativas. E eu até hoje escuto esse tipo de coisa. De pais direcionando os seus filhos, às vezes crianças, você vai ser médico quando você crescer. Por quê? Porque médico tem um bom salário. Ou você vai ser funcionário público quando você crescer. Por quê? Porque você tem uma carreira, você tem uma estabilidade, porque tem toda uma estrutura, vamos chamar assim, de segurança por trás dessa pessoa. Então, até poucos anos atrás, funcionava muito bem a nível de sociedade, as pessoas pensarem no seu futuro não como uma coisa com propósito, mas como algo que lhe desse segurança. Vou buscar uma carreira que me dê um salário X ou Y, ou que me dê benefícios esses e aqueles. E aí essa pessoa passava 10, 20, 30, 40 anos trabalhando naquela carreira, muitas vezes completamente insatisfeito, muitas vezes esperando a sexta-feira para poder bater ponto e chegar em casa rápido, porque ele não aguenta mais aquele ambiente de trabalho, para poder chegar no final de semana e relaxar, e descansar e poder se sentir bem. Porque durante os outros 5 dias da semana ele estava desempenhando uma função que não lhe agradava, que não fazia parte da sua natureza. Bem, a gente está vivendo uma época agora, vivendo um momento na nossa humanidade que é um momento único, que é um momento de grandes mudanças de consciência. E esses paradigmas antigos, eles começaram a perder valor. Tá? Nós que trabalhamos com pessoas temos ouvido com muita frequência as pessoas que se dedicaram para uma determinada carreira por anos. E de repente elas estão sendo confrontadas com a realidade delas, de que nada daquilo que ela fez alimentou a sua alma. De que aquilo foi por pressão da família, por pressão da sociedade, em função de normas, de crenças, de status, de inseguranças e de outras várias coisas para os quais eles escolheram aquela carreira, aquele movimento, aquele algo que eles estavam construindo a sua vida. Tenho certeza que você que está me assistindo já viu isso em algum lugar. Se não viu na sua própria vida, já escutou alguém falando isso, que estudou e jogou o diploma fora. Ou que muitas vezes está trabalhando naquela carreira que diz assim, não quis desperdiçar aqueles anos de estudo, mas se eu pudesse, ao invés de estar nessa profissão, eu estaria nessa outra, completamente diferente. Tá? Eu tenho visto advogadas, principalmente mulheres, totalmente insatisfeitas nas suas carreiras, se dedicaram, estudaram e perceberam que isso não as alimentava. Algumas continuam batendo com a cabeça na parede, realizando a mesma função, porque já construíram várias coisas ao seu redor e não se sentem preparadas e encorajadas para mudar isso radicalmente, mas perceberam que tem alguma coisa errada. Então eu vou contar um pouco da minha história para você compreender de que forma que o propósito de vida pode mudar a nós e de que forma que a expansão da consciência agiu comigo para que esse propósito acontecesse. Bom, vamos dizer assim, a minha vida não é muito diferente da vida de todos nós, Criança, há 46 anos atrás, lá estava eu chegando no mundo.
46 anos atrás, a gente vivia num ambiente completamente diferente de hoje, uma outra mentalidade, um outro momento de vida, um outro momento social. Por isso é muito importante entender aquilo que a gente aprendeu como um contexto social e não como uma verdade absoluta. Tá? Mas depois de fazer o primeiro grau, já tinha sido orientado pela minha família a continuar estudando, fiz uma escola técnica no segundo grau. Saí lá com um diploma de técnico em mecânico. De que isso me serviu? De que isso me resolveu? O que isso me alimentou? Eu trabalhei nessa área durante uns 2 ou 3 anos e percebi que eu estava insatisfeito com aquilo que eu estava desempenhando. Tá? Então foram 3 ou 4 anos de estudo que literalmente me serviram de muito pouco, né? Já que 3 anos foi suficiente para me criar insatisfação. Mas conforme eu for contando a minha história, você vai perceber que eu sou muito inquieto com várias coisas. Deixei a área técnica de mecânica industrial, que foi a minha formação, e entrei na área técnica de informática, que naquela época, né, quando eu tinha por volta dos 20 anos, era um mercado em franca expansão. Nem todas as pessoas tinham um computador. Aí eu lembro que o primeiro computador que eu vi foi de um vizinho meu e o pai dele tinha comprado isso num consórcio, então caríssimo, e eram 486 e já tinha até caixinha de som. Outro momento de vida, gente. Então, aquele ambiente informatizado me chamava demais. E aí deixei de lado aquela carreira de profissional e todos aqueles meus anos de estudo e resolvi entrar na área técnica de informática. Trabalhei nisso durante cerca de 10 anos, até que, adivinha, né? Alguma coisa aconteceu na vida do Rafael para que ele começasse a se sentir um pouco insatisfeito com aquilo. Conforme o mercado de informática ele foi se tornando algo mais, como é que se diz assim, mais técnico, e você precisava de mais qualificação para se destacar nesse mercado, e como consequência eu precisei estudar um pouco mais de coisas que já não me agradavam mais, que já não, parece que não tinham muito sentido para mim. Ao mesmo tempo em que isso começou a acontecer, e a Valéria também trabalhava comigo, mas ela fazia a área administrativa, 2007 foi um momento para nós da nossa vida que foi muito intenso em termos de consciência. Por quê? Foi quando nós começamos a ter os primeiros vislumbres de transcendência. Foi quando nós começamos a ter as primeiras aberturas de consciência e de transcendência através de processos meditativos. O que significa isso? Foi quando nós começamos a nos conectar mais com o nosso ser, com a nossa verdade mais profunda, com a nossa essência. Toda pessoa que passa por um processo de transcendência, ela abre o seu canal de comunicação e ela permite que o seu ser, né, se comunique com ela com mais, vamos chamar assim, com mais fluidez, com mais espontaneidade. Você fica mais receptivo a ter um manancial de informações maior. Tá? Por isso a gente fala em expandir a consciência, é expandir o seu conhecimento e o seu canal de comunicação com o cosmos. E conosco não foi diferente. Então, depois de 10 anos trabalhando na área de informática, e como parte da nossa busca espiritual, porque para nós isso fazia parte da nossa vida, né? Então era inevitável que um dia as coisas fossem se abrir e a transcendência fosse acontecer. Então, em 2007, a gente começou, em função desses intensos lampejos de consciência, nós começamos a colocar em xeque o nosso propósito como profissionais da área de informática, porque aquilo parou ou começou a se tornar algo completamente sem sentido. Consequência da expansão da consciência. Você olha para coisas na sua vida e aquilo já não te abastece e não te alimenta mais. Guarde essa informação que já vai fazer muito sentido para você. Então a gente começou a perceber que aquilo já não tinha sentido nenhum. Não tinha mais motivo para eu passar muitas vezes fins de semana lidando com automação comercial, aguentando cliente chato, deixando a família em momentos de feriado para atender socorro em alguns dos estabelecimentos comerciais que na época a gente trabalhava. Aquilo começou a perder completamente o seu valor. Tá? Então a gente abandonou aquela área. E aí? Tá? E aí? Para que eu sirvo? Isso foram os questionamentos mais pungentes que eu tinha dentro de mim. Para que eu sirvo? O que é que eu vim fazer aqui? Eu estou descontente com isso e eu simplesmente não sei para onde eu vou. Foi muito interessante esse momento de transição na nossa vida, porque a gente fazia bicos, eu ainda atendia algumas pessoas nessa área de informática, eu tentei desenvolver outras habilidades, ainda que estavam vinculados a algo que na época estava começando,
que era a divulgação de anúncios via internet. Eu cheguei a desenvolver alguns trabalhos para alguns clientes nessa época e no final de realizar o trabalho eu não recebi o pagamento. Foi muito curioso isso, porque o universo ele continuou insistindo para mim e me dizendo que não era aquele o caminho. Então teve algumas ocasiões em que eu me lembro perfeitamente de ter trabalhado durante 30 dias para atender uma pessoa nessa área de divulgação via internet. O trabalho não ficou como ele gostaria, porque ele também tinha pouco conhecimento para conseguir entender o que estava acontecendo. Em consequência, ele também não me pagou. Tá? Então foi muito curioso, porque o universo às vezes ele fala conosco de maneiras estranhas. Ou seja, eu tive vários meses em que eu fiquei num limbo de conhecimento sem saber para onde eu ia. E a única coisa que me parecia confiável era o conhecido. O meu conhecido era passado, e o passado para mim era informática. Então foi muito interessante, tá? Como eu tentei me manter dentro daquele ciclo, mas o universo não deixou. Ele ainda me deu mais umas palmadinhas para cair a real, para que eu pudesse buscar o meu próprio caminho, para que eu pudesse buscar a minha própria vida. Bom, num desses momentos, né, eu diria assim, um momento que foi muito marcante para mim foi quando numa quinta-feira à noite, afinal de contas eu já estava meses sem trabalhar, já estava no vermelho em todas as minhas contas, eu precisei fazer uma oração com muita intensidade. E nessa oração, eu olhei para os céus, falei, Pai, eu não sei para que é que eu sirvo. Eu realmente estava na lona. Vamos dizer assim, esses meses de desencontros e de tapinhas que o universo me deu quebrou meu ego por completo, que é o que a expansão da consciência faz e que é o que essas reviravoltas na nossa vida fazem. Me quebrou por completo, eu já não tinha mais a quem me socorrer. Então o único jeito foi pedir ao universo para que me auxiliasse, para que me ajudasse a encontrar o meu caminho, porque eu não sabia mais para onde ir. E foi muito curioso, porque na tarde seguinte, que era uma tarde de sexta-feira, um amigo nosso ligou e falou, eu tô indo aí, a gente morava num sítiozinho lá na região de Curitiba, eu tô indo aí hoje à noite tomar um chá, tomar um café aí com outro amigo nosso, e tá tudo bem para vocês? Vocês vão estar em casa, podem receber a gente? Falei, claro, pode vir, vamos conversar aqui. Tá? E esse amigo nosso, ele era um professor de uma área que eu nunca tinha ouvido falar, chamava naturopatia. E ele falou para nós, para mim e para a Valéria, por isso eu digo nós, olha, a partir da próxima semana eu vou estar ministrando um curso de naturopatia e de iridologia. Você e a Valéria não gostariam de participar? Falei para ele, Paulo, agradeço muito o seu convite, eu nem sabia exatamente do que se tratava, mas eu não tenho condições de pagar, porque eu estou assim na lona já fazem meses. Ele falou, não, é de presente para vocês, porque quando vocês podiam, vocês me ajudavam, eu gostaria de dar isso de presente para vocês. E ok, super legal, a gente foi lá sem saber exatamente o que estava acontecendo. E quando participamos da primeira aula, qual não foi a nossa surpresa, quando ele começou a falar sobre os alimentos, sobre a relação entre aquilo que a gente consome e aquilo que a gente sente, os alimentos densificantes, os alimentos alcalinizantes, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Tá? Sobre a forma como esses alimentos ruins, eles intensificam os nossos estados depressivos e de ansiedade. Depois de 2 horas o meu queixo caiu e eu falei, nossa, era isso aqui que eu estava procurando a vida inteira. Então a gente precisou desconstruir várias coisas para conseguir encontrar quem nós éramos. E essa desconstrução ela aconteceu como? O que foi a mola, o clique, o start para fazer esse salto quântico? Foram os nossos processos de expansão de consciência e meditação. Porque eles começaram a trazer para nós a percepção de que algo dentro da gente não estava bom. Que não era aquilo, que não tinha nenhuma relação com quem a gente era. Tá? Depois que a gente começou a estudar isso por algum tempo, e a gente era muito cru, é claro, estava começando numa coisa completamente nova, a gente encontrou com uma outra amiga na época, e era uma astróloga, e conhecia já um pouco do nosso perfil, e falamos, nossa, a gente abandonou a informática, a gente virou naturoterapeutas, isso, e ela falou, puxa, que alegria por vocês, agora vocês encontraram o seu caminho. Então, a partir de uma simples percepção astrológica, ela também já deu essa dica para nós. É claro que o nosso trabalho em termos de espiritualidade e expansão da consciência, ele não parou nesse momento. Assim como o desenvolvimento da nossa área profissional
e, vamos chamar assim, de propósito, ele também continuou se expandindo. Conforme nós fomos crescendo em termos de consciência, nós fomos percebendo que realmente a naturopatia era fantástica, mas foi para nós um pontapé. E passamos a estudar assim, olha, incontáveis sistemas, métodos, florais, o que mais, homeopatia, o que mais você puder imaginar. A gente entrou em vários sistemas para entender a relação entre o corpo, as emoções, a mente, a nossa consciência no cerne disso tudo. Como que essas coisas se relacionavam. E como é da nossa natureza, a gente nunca se sentiu totalmente, vamos chamar assim, fechado para aprender o novo. Nós sempre estivemos aprendendo, nós sempre estávamos nos aprimorando, nós estávamos sempre buscando coisas novas. E por isso a gente foi deixando de lado coisas que num primeiro momento eram boas, muito funcionais e muito recomendadas, e entrando em campos cada vez mais sutis, mais profundos. Tá, uma das técnicas que nós aprendemos aí ao longo dos anos foi a técnica de EFT, mas em 2014 a EFT estava me deixando frustrado, porque não eram os resultados que eu queria. Porque, através da experiência da minha própria expansão, eu sabia que eu podia ir muito além de onde ela me levava. E aí a gente começou a entrar em campos da metafísica com mais profundidade, da regressão a vidas passadas, da reconexão com as partes do nosso ser. Aí a gente entrou num universo completamente novo. Mas de que forma que essas coisas foram surgindo? Por que isso aconteceu? O que nos levou a chegar lá? Foram os nossos vislumbres, foram as nossas expansões, foram as nossas aberturas provocadas por estados de consciência ampliado. Então, toda essa história que eu contei para você é para você compreender que quando nós crescemos em consciência, o nosso propósito ele tende a surgir para nós espontaneamente. A gente se conecta com ele com naturalidade. Ele vem, no meu caso, foi através da oração. Tem um amigo nosso que depois de fazer um curso de 10 dias de meditação, saiu de lá com a certeza de que o trabalho dele era com animais. Ele virou um terapeuta de animais. Então, esse tipo de abertura, ele vai surgir em nós quando a nossa consciência se expande. Então, a gente poderia dizer exatamente o oposto. Quando nós estamos com a consciência contraída, nós estamos fazendo coisas que não correspondem à nossa essência. Nós estamos em atividades profissionais que nada tem a ver com o nosso propósito aqui. Como é que você que está me assistindo vai saber se você está alinhado com o seu propósito ou não? Anota aí que vai te ajudar a entender. Se você não vê a hora de chegar sexta-feira, porque graças a Deus, né, é um verbo como hoje, sextou, para poder descansar no fim de semana. Se quando chega domingo à noite você já começa a coçar a cabeça porque segunda-feira tem que acordar cedo e tem que enfrentar aquela rotina de novo. Se o seu trabalho te cansa, te estressa, te deixa nervoso, não te realiza. Se você fica contando as horas para terminar. Se você não tem a menor vontade de se aprimorar naquilo porque você está de saco cheio do que você faz. Se você está lá apenas pelo dinheiro, pela segurança que ele te dá. Tudo isso são sinais inequívocos de que você está vivendo fora do seu propósito. Você está vivendo com a consciência contraída e não percebe. Porque consciência contraída é como a gente ter uma cárie nos dentes. A gente só percebe que tem cárie quando dói. Tá? Enquanto o processo está carcomendo, a gente não vê que tem alguma coisa errada. Sinais de que você já está alinhado com o seu propósito. Trabalho e, vamos chamar assim, diversão, eles estão alinhados. Tá? Então, aquilo que você faz a nível profissional te traz realização, te traz contentamento, te traz alegria. Você trabalha não só para você, você trabalha pelo outro. O seu trabalho não é uma coisa que vai te trazer um benefício exclusivo. Você não está trabalhando pensando no dinheiro, nos números. Você está trabalhando porque você está afetando a sociedade de maneira positiva. Você está elevando a pessoa que está ali trocando um serviço ou comprando um produto seu. Então a visão que a gente tem é completamente diferente. Você não está egoísta mais, pensando na sua segurança e na sua renda no final do mês. Existe um nível de colaboração com o todo que é completamente diferente quando você está alinhado. Então tem alegria, tem contentamento,
Você trabalha até mais tarde se for necessário, porque não é trabalho, é diversão. Você pode acordar mais cedo se for necessário, porque você está servindo. Então esse servir, ele começa a fazer parte do seu vocabulário. Servir não precisa ser fazendo uma coisa grandiosa ou gigantesca. Tá? Você pode trabalhar assim, dentro do seu propósito, com atividade simples, está tudo bem, isso não é nenhum crime. Todo mundo vai começar com algo simples. Mas a grande diferença, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Nós vamos nos conectar com o propósito conforme a nossa consciência se expande. Você não vai conseguir se aproximar do propósito quando você continua contraído com os mesmos medos, com as mesmas inseguranças, com os mesmos pensamentos do passado. Lembram quando eu mencionei na minha própria história que mesmo tendo abandonado um negócio de informática, porque a gente tinha um escritório pronto, durante alguns meses eu continuei insistindo na mesma coisa. Por quê? Porque aquilo era o conhecido, eu não tinha me aberto para o novo. Foi quando eu fiquei na lona que eu fui me abrir para novas possibilidades e foi aí que eu me encontrei. E mesmo tendo me encontrado, ainda assim eu nunca parei de estudar, de me aprimorar, de desenvolver novos métodos, de encontrar novas abordagens, novas aberturas. Porque na realidade eu sou muito inquieto em relação a isso. Para mim não tem assim como aprender e acabou. Isso não existe. No meu vocabulário isso não cabe. A minha natureza é estar aprendendo o tempo todo. E uma das minhas formas de aprender é meditar. Então eu aprendo muito enquanto eu estou de olhinhos fechados meditando. Tá? E por isso que eu incentivo tanto e convido as pessoas para as nossas meditações de quinta. É uma maneira de aprender, de expandir, de conhecer. Agora vamos trazer tudo isso que eu falei para você no contexto da sociedade. O descontentamento com as nossas estruturas sociais ele tem aumentado cada vez mais. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de grande abertura de consciência coletiva. Mas ao mesmo tempo a gente tem visto cada vez mais pessoas se perguntando: o que é que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito nesse mundo? Como é que eu posso servir melhor as pessoas? Como é que eu posso expandir o meu conhecimento, a minha consciência, o meu bem-estar? Porque a expansão é infinita, gente. Não é só um bem-estar de transcendência, claro que isso vai colaborar também, mas é um bem-estar, é uma expansão de amigos, de qualidade de vida, de trabalho, de abundância. É uma expansão de realização como um todo. Então, quando você expande a sua consciência, todas as áreas da sua vida tendem a crescer, porque você já não é mais a mesma pessoa. E isso está acontecendo no momento em que nós vivemos hoje. E é isso que tem causado as grandes crises e a convulsão social em que nós estamos. Porque nós estamos vislumbrando um mundo novo, mas ainda estamos agarrados no velho. Nós não sabemos o que esse novo mundo traz para nós, mas nós ainda temos medo de soltar o passado que era o conhecido. Então a maior dica e um grande resumo que eu posso fazer de tudo isso que eu falei para você agora é que a expansão da consciência ela é chave fundamental para você se conectar com o seu propósito como consciência e como ser humano. Enquanto você não realizar esses processos, você vai estar sempre girando dentro do próprio rabo, sem conhecer as infinitas possibilidades que o universo nos traz. Para que você vive? Qual é o seu objetivo? Você já encontrou? Você consegue compreender qual é o seu propósito? Você acha que você está no meio do caminho? Conta para nós. Se você já conseguiu se conectar a isso, quais são as suas maiores dúvidas e dificuldades em relação a essa jornada? Ajuda a gente a construir o próximo vídeo. Tá? Na próxima semana nós vamos ter mais um material complementando isso que eu falei para vocês até agora. Tá bom? Mas ajuda a gente disso tudo, o que você aprendeu, quais são as suas dúvidas. E lembra de deixar o seu joinha no vídeo, de compartilhar com os seus amigos, de contar para eles que essa realidade que eles estão vivendo, ela está fadada a terminar, mas que a gente está prestes a entrar numa realidade ainda muito mais próspera e muito mais criativa do que essa em que nós estamos. Tá bem? Um grande abraço para você e a gente se vê na próxima.